pessoal, o próximo exemplo aqui, a gente vai combinar o comando sequência com o comando homotetia e também com o comando girar, tá? Eu quero fazer aqui uma sequência de pentagramas inscritos em pentágonos regulares. Então, vou fazer o primeiro pentágono regular. Vou selecionar então a ferramenta polígono regular. Eu preciso selecionar 2 pontos e digitar aqui o número de lados do polígono regular que eu quero. Então, eu quero o pentágono, então 5 lados. Muito bem. Vou posicionar aqui o ponto A na origem do sistema de coordenadas e o ponto B sobre o eixo X aqui, tá? De forma que eu tenha aqui uma visualização, de forma que eu aproveite aqui o máximo possível o tamanho da tela. Muito bem. Agora, né, eu vou pegar e vou deixar aqui na transparência 0, pessoal. Ok? Agora eu vou fazer um pentagrama inscrito nesse pentágono regular, tá? Então, eu vou pegar aqui a ferramenta polígono agora e vou traçar as diagonais, né? De forma que no final a gente tenha aqui a figura de uma estrela de 5 pontas. Beleza. Bom, observem que ficou aqui o pentágono regular no centro, né? Ele ficou com uma cor diferente das pontas aqui dessa figura, da estrela. Mas agora eu quero que fique assim mesmo, tá bom, pessoal? Bom, para a gente entender bem o que vai ser feito aqui, antes de usar os comandos, eu vou fazer uma outra estrela de 5 pontas inscrita nesse pentágono regular. Então, para isso eu vou precisar marcar os pontos de interseção das diagonais feitas aqui, tá? Então, vou marcar aqui. Agora eu vou selecionar a ferramenta polígono novamente e vou traçar um pentagrama inscrito nesse pentágono regular central, né? Muito bem, então o que nós queremos fazer, pessoal, é isso, ir produzindo pentagramas inscritos nos pentágonos regulares que vão aparecendo aqui no centro, tá? Ou seja, em outras palavras, né? Eu quero uma sequência de pentagramas dessa maneira aqui, tá? Muito bem. Para a gente fazer essa sequência de pentagramas, eu vou usar o comando homotetia, tá? Então, esse pentagrama menor eu vou obter a partir do maior através de uma homotetia. E o centro dessa homotetia vai ser o centro dessa figura aqui. Para determinar o ponto central dessa figura, eu vou utilizar a ferramenta mediatriz. Eu vou pegar a mediatriz de 2 vértices consecutivos da figura maior aqui, tá? E outra mediatriz de 2 vértices consecutivos. Bom, essas mediatrizes se intersectam no ponto central da figura. Vou pegar aqui o ponto de interseção, então, dessas retas. Pronto, a gente determinou agora o ponto central, que será, né, o centro da nossa homotetia. Vou ocultar essas retas aí. Muito bem. E qual a razão da homotetia? A razão da homotetia vai ser o seguinte, pessoal. Eu vou pegar a distância do centro da homotetia até o vértice da figura menor, né? E dividir essa distância pela distância do centro da homotetia até o vértice da figura maior, tá? Para definir então essa razão, eu vou digitar aqui no campo de entrada R igual. Aí eu, em vez de criar aqueles segmentos, né, e usar o comprimento do segmento para tirar a razão, eu vou usar um comando, o comando distância entre ponto e um objeto. No caso, o objeto aqui será outro ponto, né? Então eu vou calcular a distância entre 2 pontos. Bom, a primeira distância vai ser essa daqui, ó, do ponto K até o ponto I. Então, vou digitar aqui distância de K
até I, dividido, então eu vou digitar barra, a distância do ponto K agora até o ponto D, tá? Ponto K até o ponto D. Muito bem, vou teclar Enter. Eu tenho aqui a razão de homotetia, que vai ser de 0,382 aproximadamente. Bom, então vamos entender, né, por que eu fiz isso daqui, tirei essa razão aí para ser a razão da homotetia. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a homotetia aqui na figura maior para obter essa menor aqui, tá? Então agora eu vou apagar essa figura menor, esse pentagrama menor, e vou fazer aqui a homotetia. Homotetia. O objeto é o pentagrama maior, que está sendo chamado aqui de poli 2. A razão eu calculei, é o R, né? E o centro da homotetia é o ponto K, que é o centro da figura. Olha só o que aconteceu. Então, veja por que a razão da homotetia, né, foi calculada daquela maneira. Veja, o que é a razão da homotetia? É a distância do centro da homotetia até esse ponto aqui, ó, que é o vértice do pentagrama menor, dividido pela distância do centro da homotetia até o vértice do pentagrama maior aqui, né? Então, estou trazendo esse ponto para cá e todos os outros pontos da figura sofrem a mesma homotetia aqui, né? Muito bem, aí eu consigo obter essa figura aqui. Para que ela fique inscrita, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar o comando girar, tenho que fazer uma rotação nela, tá? O menor grau que eu poderia, o menor ângulo aqui que eu poderia utilizar para fazer a rotação é de 36 graus. Por quê? Eu vou pensar aqui em dividir o pentágono regular em 5 triângulos, né? Tendo como vértices aqui todos os 5 triângulos o centro desse pentágono regular. Então, o ângulo central de um triângulo aqui vai ser 360 dividido por 5, que é 72 graus. Né? E se eu girar, então, metade de 72 graus, essa ponta ó, ela vem parar aqui. E as outras pontas também vão parar nos vértices do pentágono regular. E aí eu vou obter o pentagrama inscrito, como eu quero, tá? Mas também um jeito mais fácil de ver isso é o seguinte, posso pensar em trazer essa ponta aqui, ó, lá embaixo. Então é só fazer um giro de 180 graus, tá bom? Então agora eu vou pegar essa homotetia e vou girar por um ângulo de 180 graus. Girar o ângulo 180 graus, então digito 180, acesso aqui o teclado virtual com esse símbolo aqui de alfa, né? Clicando no símbolo do alfa e escolho o símbolo do grau aqui, 180 graus. Qual é o centro dessa rotação? É o ponto K também, tá? Fecha aqui, ah lá, então eu tive um giro de 180 graus e eu tenho agora o pentagrama inscrito, tá? Eu fiquei de falar no outro vídeo, acabei esquecendo, que no lugar de trabalhar com graus, pessoal, a gente pode trabalhar com radianos também. Aí não há necessidade de usar o símbolo do grau, né? Eu posso simplesmente digitar aqui no teclado. Então, 180 graus em radianos, como que seria? Pi radianos, certo? Então, o pi aqui a gente pode simplesmente digitar pi, pi, tá? Pronto, olha lá. Eu tenho a rotação em um ângulo de 180 graus, né? Mas aqui eu posso trabalhar então tanto em radianos quanto em graus, beleza? Muito bem, pessoal. Só que eu quero uma sequência de pentagramas inscritos nos pentágonos regulares que vão aparecendo aqui no centro, né? Quer dizer, agora eu queria uma terceira figura, um terceiro pentagrama menor do que esse daqui, inscrito no pentágono regular aqui no meio. Então, eu tenho que fazer uma sequência dessa expressão aqui, tá? Então, eu vou copiar essa expressão, vou dar um Ctrl, vou selecionar ela, vou dar um Ctrl C, já copiei, vou apagar e vou fazer aqui agora o comando,
né? Vou utilizar aqui o comando sequência. Para a expressão, pessoal, eu vou colar o comando anterior, que foi copiado. Então, vou teclar Ctrl V para colar. Beleza. Bom, para o comando sequência, a gente sempre precisa definir uma variável, né? Ainda a gente não tem a variável aqui, então vamos analisar qual vai ser a variável. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui na razão da homotetia, eu vou elevar essa razão a uma variável i, tá? E eu vou multiplicar o ângulo de rotação por i também. Então, eu vou digitar i asterisco vezes o ângulo π, né? Que é equivalente ao ângulo de 180 graus. Então, agora nós temos a variável é i, o valor inicial dessa variável será 0, e o valor final, pessoal, será um controle deslizante. Eu ainda não fiz esse controle, eu vou fazer agora, tá? Então, vou selecionar a ferramenta controle deslizante, clica aqui em algum ponto da tela, vou chamar esse controle deslizante de n, esse n vai começar de 1 e vai até 5, eu não preciso mais do que 5, tá, pessoal? O incremento é 1, muito bem, tá ok? Temos aqui o controle deslizante, vou deixar ele aqui no 2, tá? E vou voltar ali para terminar, né, o comando sequência. Está faltando digitar o valor final. O valor final eu vou colocar n-1, pessoal. Tá? Muito bem. Então agora vamos entender esse comando aqui, né, que a gente fez. O que acontece? Quando eu faço o i começar do zero, então a razão da homotetia vai ficar r elevado a zero, que vai dar 1. Então eu vou ter uma homotetia de razão 1. Qual o significado de uma homotetia de razão 1? É que a figura, né, original, ela quando ela sofre essa homotetia de razão 1, ela vai produzir uma outra figura congruente a ela, no caso aqui, né? Como eu estou utilizando o centro da homotetia como o centro da figura, então eu vou ter a mesma figura, tá, pessoal? Uma figura congruente ao pentagrama maior aqui, quando o i for zero. E qual o ângulo de rotação quando o i é zero? Vai ficar 0 vezes π, né, que é zero, um ângulo de zero. Então, de fato, eu tenho uma figura que se sobrepõe, né, ao pentagrama maior que o original. Muito bem. Aí depois o i vai passar a ser 1. O que acontece quando o i é 1? Eu vou ter agora uma homotetia de razão r elevado a 1, que é o próprio r. Então eu vou produzir essa estrela aqui, ó, que está aqui no meio agora. Tá? E qual o ângulo de rotação? Se o i é 1, vai ficar 1 vezes π. Então vai dar 180 graus. Então eu tenho o pentagrama menor agora inscrito no pentágono regular aqui. Beleza? Quando o i for 2, o que vai acontecer? Eu vou ter r ao quadrado, quer dizer, a razão de homotetia elevada ao quadrado. Por que r ao quadrado, pessoal? Porque a homotetia sempre é aplicada em relação ao pentagrama maior. Então, quando a gente aplica uma vez, eu produzo essa figura aqui, essa estrela que está no centro aqui, né, que está inscrita no pentágono regular. Para aplicar novamente e produzir um outro pentagrama menor, eu tenho que aplicar a figura original a razão elevada ao quadrado. Aí sim eu vou diminuir essa figura original, de forma que depois ela vai ficar inscrita nesse pentágono menor aqui, lá no centro. Tá? E quando o i é 2, então eu vou ter um giro de 2 vezes 180 graus. Então eu teria a primeira estrela apontada para cá, aí ela gira 180 graus e vem para cá, do jeito que essa daqui está. Aí eu vou diminuir ela e vou girar 180 graus, a ponta vai lá para cima e eu vou ter uma estrela, né, de 5 pontas inscrita nesse pentágono regular menor aqui. E assim por diante. E por que n-1? Né? Por que parar no n-1? Porque dessa forma eu tenho o valor de n vai indicar exatamente quantas estrelas
tem na figura. Então, por exemplo, o n aqui está igual a 2. Tenho duas estrelas. Essa figura é formada por duas estrelas. Tá bom? E assim por diante. Então, vou terminar aqui o comando. Vou teclar Enter. Beleza. A primeira estrela está se sobrepondo à figura original. Então, vou ocultar o poly 2, que é a figura original. Agora sim, eu só tenho as estrelas da lista que foi criada com o comando sequência. Então, veja, quando n é 1, eu só tenho uma estrela. Quando n é 2, tenho duas estrelas fazendo parte da figura. n3, 3 estrelas. n4, 4 estrelas e assim por diante. Nosso n vai até 5, veja, porque mais que 5 não iria adiantar nada, a gente já não consegue mais perceber o que está sendo criado ali no meio, porque fica muito pequenininho, né? Rapidamente. Então, não há necessidade aqui de usar um controle deslizante com um valor maior do que 5, no meu caso aqui. Pessoal, a gente pode agora animar esse controle deslizante. Eu vou selecionar ele aqui, vou clicar com o botão direito, acessar as propriedades desse controle deslizante. Então, na velocidade aqui, ó, eu vou colocar, aumentar para 3, e aí, em vez de... Vou deixar ele oscilando mesmo, tá? Eu poderia colocar crescente ou decrescente, vou deixar oscilando mesmo. Então, beleza. E agora eu vou clicar com o botão direito e selecionar animar. Então, a gente tem um efeito aí interessante. Posso ocultar todos os pontos agora, né? E posso também ocultar a malha e o eixo os eixos de coordenadas. Pronto. Então, olha aí o efeito interessante que a gente consegue obter através do comando sequência, combinado com outros comandos, né? Em particular os comandos de transformações no plano.